Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 131 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Juliano, que é exclusivamente um exclusivista exclusivo. Eu quero ver se repetir. Eu sou o Juliano e tô aqui com o João, que é exclusivista com o seu dinheiro, mas inclusivista com o dinheiro dos outros. Essa foi pancada, hein, cara? E eu tô aqui com o Paulinho De Gaspari, o meu amigo que é absolutamente exclusivo. Ah, muito obrigado. Único de sua espécie. Único. E nós estamos aqui, João Rodrigo tá de novo aqui, já dá pra imaginar, já dá pra sentir qual é o tema que nós vamos discutir. Nós vamos falar de apologética. Vamos falar de defesa da fé. E como você tá percebendo, todos nós estamos com a voz um pouco mais grossa hoje, aquela coisa de manhã, sabe como que é? Sábado. Inverno. A minha voz é sempre grossa. Ah, sim, claro. Fala a verdade, Paulinho, você tá usando algum mecanismo aí na sua mesa aí pra engrossar a voz da galera, né? É, um plugin aqui, né? Tá com o processador de áudio ativado aí. E nós estamos pra falar de exclusivismo cristão, um tema complicado, porque nós vamos aqui literalmente afirmar que só a fé em Cristo é válida. Pronto. Metade do público já foi embora. Mas é exatamente sobre isso. Nós temos essa fé, temos essa convicção baseada na palavra de Deus e nós vamos defendê-la nesse momento aqui. E é por isso que nós temos aqui, nesse momento, 3 pessoas especialistas em defesa da fé. Eu não estou contando comigo, eu estou contando com o Juliano, com o João e com o Rodrigo. Eu fiquei sem entender agora. Eu falei assim, o Gasparzinho tá participando do... É que eu comecei a falar e eu me arrependi. Cancela isso. Eu não tô no meio, não. Tá certo, então vamos lá. Podem começar, eu fico aqui só mediando, que a discussão é de vocês. Acho assim, esse podcast vai ser o podcast mais curto de todos. Nós estamos certos, todos os outros estão errados, ponto. Que altivez, Juliano. Não, cara, só tô sendo sincero. Por que a gente diz assim? Por que a gente tem essa força pra dizer, ó, a crença em Cristo como o único e suficiente Salvador? Quer dizer, suficiente, a gente sempre usa essa palavra, mas quer dizer que não precisa de mais nada. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. E por que a gente pode afirmar isso com tanta força? Porque nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia é a verdade, então baseado nesse princípio a gente pode dizer que só Jesus Cristo é o caminho, certo? A primeira coisa que a gente precisa de entender é que tem igrejas que são cristãs, que buscam seguir a Cristo, que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas outros escritos destas igrejas também são equiparados à palavra de Deus, como a tradição na Igreja Católica, os escritos de Ellen G. White no Adventismo, eles se equiparam. A diferença do cristianismo dos protestantes é que nós consideramos a Bíblia que ela é a palavra de Deus. Não existe nada que tenha autoridade maior, nenhuma pessoa nessa terra tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Nenhuma revelação posterior à revelação das Escrituras, exatamente, né? Isso é bem importante porque hoje, cada dia mais, chegam revelações que vão contra o que está dentro da palavra de Deus, né? E a gente pode dizer que não vem de Deus, porque se contraria o que o próprio Deus disse em sua revelação, não pode ser uma revelação de Deus. É um negócio que precisa ser lembrado e relembrado e confirmado e martelado, sabe? Até o último minuto em que realmente a igreja estiver na terra e fazendo aquilo que realmente ela deveria fazer. É essa questão da infalibilidade. Infalibilidade. Vamos lá. Infalibilidade. Todo mundo junto, vamos lá. Infalibilidade. Repita após mim. Infalibilidade. Muito bem. Amém ou não amém? Amém. E a inerrância da Escritura, né? Então, assim, nos nossos dias, como você mesmo falou, Paulinho, virou moda, né? Esse negócio de revela daqui, uma coisa extra, e as próprias seitas e os próprios grupos que aparecem dia após dia sempre vêm no seu bojo religioso com alguma coisa a mais do que a Escritura. Um plus além da Escritura, né? É complicado porque dentro mesmo das
as igrejas evangélicas, mais tradicionais, ou não digo tradicional com relação àquilo que as pessoas mesmo dizem, né? A igreja tradicional, pentecostal, etc e tal. Tô falando as igrejas que realmente estão com a sua teologia profundamente relacionada com a Bíblia. Isso aí até parece um pleonasmo, né? Porque a teologia, ela precisa estar profundamente arraigada na Bíblia. Acabam não motivando ou não incentivando realmente os seus membros a um compromisso maior com as escrituras. E, cara, isso aí é um problema crônico e generalizado, né? Hoje nós temos realmente cristãos muito mais consumidores de religião do que compromissados com o evangelho e compromissados com Cristo, compromissados com a sua obra. Isso entristece tanto, né? Demais, cara, sabe? Olha... É a contramão do cristianismo, né? A contramão do que Cristo estabeleceu e ensinou para todos nós. A gente tá indo pro outro lado. Totalmente, sabe? E aí o que acontece? Isso é uma carência de valores que, enfim, a igreja no todo tem falhado em transmitir para os seus membros. Porque você veja, essa própria questão, né, que é o cerne dessa nossa gravação de hoje, que é o exclusivismo cristão, ou seja, que nós realmente precisamos relembrar isso, e nunca nos cansar de relembrar isso, que tão somente Cristo é o caminho, que tão somente em Cristo existe a garantia e a esperança de salvação, porque as pessoas dentro da própria comunidade cristã, dentro da própria igreja evangélica, se ferem às vezes com esse tipo de afirmação e tem uma dificuldade moral e filosófica muito grande de lidar com isso. Puxa, então quer dizer que as pessoas que não estão em Cristo, como é que fica a questão delas, né? Realmente, isso não é semente fechada, né? Puxa, os outros credos religiosos, como é que funciona tudo isso? E tem aquela, você tá me dizendo que a minha avózinha, que teve aquela vida piedosa, ajudou todo mundo que podia, a vida inteira, no fim de tudo, Deus vai olhar pra ela e vai falar, não, você não creu em Cristo como seu Salvador, então o seu destino não será o céu, será o lago de fogo, o inferno. Essa é uma questão que pega muito, né? Pega muito porque é aquilo que eu falei agora há pouco, essa falta de absolutos em matéria de fé tem gerado algumas feridas muito grandes. E assim, ó, é complicado porque nesses dias pós-modernos, hipermodernos e uma sociedade pós-cristã que a gente vive, os valores relacionados ao cristianismo e aquilo que a doutrina cristã e a teologia cristã apregoa, o mundo, a cultura do mundo, conseguiu transformar isso em um monstro. Então assim, quando você defende alguma coisa baseado na palavra de Deus, baseado nos princípios elementares da fé cristã, que aquilo lá é uma verdade, cara, se prepara pra chuva e pedra, porque vão te chamar de ultrapassado, vão te chamar de bitolado, cabeça dura, fundamentalista, ultraconservador e coisa arada do gênero. Mas se esse problema fosse só com os de fora da igreja, até que seria algo aceitável, né? Porque a palavra de Deus fala que a nossa fé, que as verdades de Deus são incompreensíveis, vão contra os padrões exteriores, os padrões do mundo. Exato, e tal. Sabe? Mas quando isso começa a acontecer dentro da igreja, você defende uma posição cristã baseada na Bíblia e é visto como retrógrado, aí há um problema, né? Um baita problema. Uma das coisas que acontecem... que o Juliano tá se coçando aí, porque ele enfrenta um problema parecido com o meu, porque a gente sempre fica se confabulando aí com relação a essas coisas. Como é difícil para uma pessoa que está dentro da igreja, eu não tô falando exclusivamente da denominação onde nós estamos, porque eu, graças a Deus, de vez em quando surge uma oportunidade de poder, na minha limitação, ajudar alguém fora da igreja onde eu estou congregado. Aí você vai levar uma aula, uma palestra, ou seja o que for, e você percebe como que, às vezes, os pastores e líderes de outras igrejas enfrentam um problema crônico e semelhante. A falta de interesse da sua membresia, a falta de interesse dos membros da igreja, a falta de interesse, às vezes, e principalmente, das próprias pessoas que estão em trabalhos chaves dentro da própria igreja local, em se interessar pela teologia bíblica, sabe? Pelo esse fortalecimento de valores teológicos, que queira ou não queira, né? Eles são coluna dentro da sustentação da igreja. Esses valores, se eles não forem preservados, não forem repetidos e não forem insistidos nos nossos dias, meu amigo, a igreja ela vai se descaracterizando, não tem jeito. E aí como é que fica? Você vai às vezes trabalhar dentro de uma aula, vai trabalhar em alguma coisa com o povo cristão e você tem aquelas plateias pífias, né? Eu vejo uma somatória de pontos que tem levado e tem agravado essa questão de forma exponencial. A primeira é que cada vez menos as pessoas querem aprender. Não é só aprender sobre a palavra de Deus, não. Sobre tudo, né? Cada vez menos elas querem aprender. O mais impressionante é que cada vez mais a informação está disponível. Isso que é impressionante. Cada vez menos as pessoas vão atrás dessa informação que está na cara delas. Nós vivemos a era do conhecimento e nunca tivemos tantas pessoas ignorantes, porque o conhecimento gera esse desnível. Como você tem o conhecimento, quem
Quem procura aprender e conhecer, seja sobre a palavra de Deus, seja sobre o seu trabalho, vai começar a se distanciar tanto. Então você cria, se a gente for entender, bolsões de pobreza intelectual. Olha só. É engraçado quando a gente pega esses temas mais sérios, intelectuais, o nosso vocabulário fica diferenciado intelectual também. Fica mais rebuscado. Mas você começa a aumentar muito o desnível que tem entre quem conhece e quem não conhece. Porque, como a gente está na era do conhecimento, o padrão médio de conhecimento cada vez sobe. Quem tá acima da média cada vez sobe mais. E quem fica parado é empurrado para trás cada vez mais. Então, você tem esse alargamento de fronteiras e que quem tá para trás, quem tá parado não quer buscar conhecimento, cada vez vai ser mais ignorante. E mais escravizado, né? E mais escravizado. Porque quem tem o conhecimento e usa de forma errada, escraviza quem não tem. Até o próprio ET Bilu falou que é pra gente buscar o conhecimento. Imagina, o cara veio de outro planeta pra falar pra gente, busquem conhecimento. É muito importante isso. É verdade. Até de outro planeta eles têm essa noção e querem passar pra gente, né? E a Bíblia deixa muito clara uma coisa. O povo de Deus não sofre por falta de revelação, não sofre por falta de oração, não sofre por falta de congregar ou não. O povo sofre e é destruído por falta de conhecimento. Cada vez menos as pessoas querem buscar esse conhecimento, querem saber sobre as coisas de Deus. Porque fica muito prático eu jogar assim, teologia é uma coisa difícil. Teologia não é difícil. Não é se formar como teólogo, conhecer hebraico, grego, aramaico, mas teologia é o estudo das coisas de Deus. Então quando você faz um estudo bíblico, você está numa escola bíblica dominical, de alguma forma você está aprendendo teologia. Então é um conceito errado que tem, e as pessoas não querem buscar conhecimento de qualquer forma. Boa parte delas acham que simplesmente o que o pastor passa na pregação é o alimento que ela vai ter durante a semana inteira. E aí só no outro domingo ela vai lá e ouve de novo. Isso é uma conceito muito forte que vem do catolicismo, porque no catolicismo é assim, os padres, os coisas são o clero, e os leigos são os leigos, né? A própria palavra já empurra a pessoa para baixo. Mas isso talvez seja uma coisa mais histórica do catolicismo, né? Hoje eles têm mudado também, até os padres têm... Tem começado a mudar, mas é um conceito muito forte, e infelizmente isso foi agregado à cultura evangélica no Brasil. Não sei se em outros países, mas eu percebo isso no Brasil. Outra questão é o tanto de igrejas em que você tem pastores que nunca nem leram a Bíblia e que falam um monte de besteira e todo mundo grita amém. Depende se o pastor for lá e falar que Jó foi engolido por uma baleia e ficou, sei lá, 40 dias em jejum, vai ter gente que vai gritar aleluia, amém, porque não tem o menor conhecimento bíblico. E engole e aceita, porque assim, também um conceito que vem do catolicismo é meio que um endeusamento ou tornar quem tá na frente pregando intocável. Agora você vê. Nem tanto pela questão de não toqueis nos meus ungidos, mas se o pastor tá falando e eu penso errado, eu tô errado. E você sabe que essa ideia de esperar os outros te alimentarem, antigamente era uma coisa mais assim, disfarçada, né? A pessoa não admitia muito isso na frente dos outros. Mas ultimamente eu tenho ouvido da boca das pessoas, dos próprios cristãos, falarem assim, é muito complicado ler a Bíblia, eu não consigo entender aquelas palavras mais difíceis. A gente até falou sobre isso no programa com o Luiz Saião, e eles falaram assim, eu prefiro que outra pessoa que entende mais leia e me explique como é que tá lá. Mas como é que pode isso, gente? Você vai ser alimentado o que os outros mastigaram e você vai comer, né? Ou vai ser alimentado pro resto da vida pelos outros, né? O André tá com quanto tempo de vida já? 10 meses. Então, logo faz um aninho. André ainda, de certo, mama no peito, correto? Mama. Então, já parou pra pensar o André com 30 anos mamando no peito ainda? Bizarra a cena, né? Não dá. Bizarra a cena. E aí, crente, que tá ouvindo o nosso programa, né? Vai ficar até que idade, né? Mamando no peito do pastor. Ô, camarada, se mexe, nego. A gente precisa fazer as coisas, porque você veja, aonde que nós fomos nessa introdução, né? Nessa breve introdução do programa. É porque é algo que pega muito no nosso coração, né? A gente tem que sempre falar sobre isso. Sim, porque olha só, e tem uns camaradas que já preparam, né? Eu vejo a cena, às vezes eu me sinto dentro do filme do Shrek, né, cara? Com toda aquela gente com seus paus, pedras, tochas, querendo destruir a gente, porque às vezes, porra, vocês não sabem falar de outra coisa, né? Toda vez que vocês se encontram, vocês falam sobre a mesma coisa, isso sempre remete pra mim
assim a Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Sempre, sempre, sempre. Então lê pra gente. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, 1, 2. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, o apóstolo estava aqui falando com gentios, né, evidente, a igreja de Filipos, sobre problemas exclusivamente doutrinários. Sim. E ele não se cansava de relembrar a mesma coisa para aquele povo. E eu não me canso, cara. Eu vou morrer falando a mesma coisa. Porque dia após dia tem gente que precisa realmente ouvir esse tipo de coisa e ser relembrado desse tipo de coisa. Na verdade, quem ouve que devia se cansar e mudar pra não precisar de ouvir de novo, Mudar, né? sabe? E aí você tenta expor para os camaradas da igreja contemporânea essas verdades que realmente chocam e as pessoas se incomodam. Você vai lá e fala Atos 4:12 pro sujeito. Que nenhum outro, absolutamente nenhum outro, existe salvação. E tão somente em Cristo. Ou seja, debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aí você pega o catolicismo romano que colocou Maria como corredentora. E aí você pega as seitas modernas aí, as testemunhas de Jeová, o mormonismo, o próprio kardecismo, que de alguma maneira tentam usar a Bíblia dentro do seu escopo doutrinário, que colocam, olha, ótimo, realmente Jesus fez uma coisa muito linda, mas se você não for testemunha de Jeová, você não vai ser salvo. Mas se você não for mormon, você não vai ser salvo. Mas se você não tiver a caridade, as boas obras... A caridade, né, fora da caridade não há salvação. Sabe? É chocante como que ao longo do tempo esse tipo de coisa vai surgindo, como as pessoas vão colocando penduricalhos em algo simples, que foi o que Cristo disse. A gente já falou isso aqui em programas anteriores. Aquilo que Jesus falou é simples. A humanidade ao longo do tempo complicou a mensagem. A mensagem do evangelho não é difícil, a mensagem do evangelho ela foi complicada pelo povo. E essa falta de característica própria da igreja tem sido realmente um negócio que tem gerado uma gangrena social. E eu defendo isso no seguinte sentido. Compartilho com o que Charles Colson fala a respeito da própria cultura norte-americana. Você veja só, sexta-feira a gente trabalha com um estudo teológico na igreja, né? E nós estávamos falando a respeito de toda essa problemática, né, do projeto de lei 122, puxa, que as pessoas têm se levantado, e daí um já diz assim, que bom que nós temos uma bancada evangélica, né, lá em Brasília para nos defender, e isso e aquilo. Falei, gente, se engana quem pensa que através de políticos supostamente cristãos, a cultura vai ser mudada. A cultura não será mudada por nós termos 5, 10 ou 300 políticos cristãos lá em Brasília. A política, ela é mudada pela cultura e não é a política que muda a cultura. Não adianta querer criar blindados de guerra lá e dizer assim, puxa, essa bancada tá defendendo tal coisa, essa tá defendendo tal coisa, essa tá defendendo tal coisa, porque enquanto pausa para o comentário político, né? Enquanto a bancada evangélica e a bancada gays, que agora existe a bancada gay também. Já parou pra pensar se todas as religiões tivessem uma bancada lá em Brasília, cara? Ia ser uma guerra santa. Não, o interessante é o seguinte, cara. Só esses dois grupos assumem declaradamente as suas posições. Existem políticos de todas as religiões. Existe político católico, existe político espírita, umbandista, satanista, shintoísta, coisista, nenhuma coisista, um monte de ateu. Ninguém assume nenhuma posição. Antigamente, o único grupo que assumia a posição era a bancada evangélica. Sabe onde é que a coisa acaba pegando, camarada? É evidente que cada um, né, digamos assim, vai defender o seu interesse. Mas o interesse da nação, eu acho que é um negócio muito complicado, emendando com aquilo que eu estava falando a respeito da aula de ontem, foi justamente isso, que a falta dos nossos próprios absolutos, digamos assim, dentro da igreja, de alguma maneira, não é exclusivamente responsável, mas de alguma maneira, é responsável também pela característica pós-cristã da sociedade. Durante 1800 anos, o cristianismo realmente se pôs em uma posição extremamente labutante, extremamente expositiva com relação à doutrina, os valores cristãos eram respeitados. Por que a gente chama de sociedade pós-cristã? Porque esses valores absolutos do cristianismo, a própria igreja se encarregou de não defendê-los mais. A própria igreja se encarregou de colocar esse negócio na gaveta para ser um pouco mais socialmente aceito, né? Eu ainda vou escrever um artigo, camarada, com o título assim, Igreja ao Gosto do Freguês. Isso já não existe, né? Porque igreja ao gosto do freguês é o que mais tem por aí. Você não vai escrever nada novo, João. Você só nada vai compilar informação. Porque falando dessa igreja ao gosto do freguês, que eu tava falando de algumas coisas que têm afetado o cristianismo, um outro ponto é que a igreja, infelizmente, arreganhou as portas e colocou um tapete vermelho e colocou recepcionistas e cornetas dizendo ao mundo, venha e nos influencie. É difícil você conseguir ter uma doutrina pura. Hoje você tem que trabalhar, o que eu entendo é o seguinte,
Se você tem uma mudança de cultura, você tem formas distintas de lidar com situações. As situações hoje são mais complexas do que as situações antigamente. Hoje acontecem coisas que não aconteciam há décadas atrás. Por exemplo, hoje uma coisa muito comum de lidar na igreja, eu estou trabalhando com juniores na igreja, é trabalhar com como lidar para orientar as crianças. Por exemplo, no caso, os pais se separam e aí você tem que dar algum apoio para essa criança e trazer alguma palavra para ela compreender aquilo. Isso há décadas atrás era uma realidade que não existia. Surgem novos desafios. Só que esses novos desafios que têm surgido, muitas igrejas não tratam da forma bíblica. Porque vai afetar as pessoas, né? Afeta. Você trabalha muito mais na psicologia do que na teologia. Porque psicologicamente a criança precisa de aprender a aceitar. Porque não deu certo. Porque isso... Tem toda essa história e tem muito blá 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 nessa história. Mas o princípio que Cristo estabelece é totalmente diferente disso. Que é uma prova disso aí que você está falando realmente, que é um negócio ácido, extremamente ácido. Cada um de nós tem alguma coisa, digamos assim, em nosso caráter ou em nosso físico, que é uma pedra no sapato, sabe? Sim. Às vezes a pessoa é esquentadinha demais, às vezes a barriga tá crescidinha demais, né? Às vezes tem uma gordura aqui sobrando, né? Às vezes tem uma gordura ali sobrando, às vezes diversas coisas. Às vezes o sujeito é consumista e etc e tal. E a pessoa por si só sabe que ela tem aquele problema. E ela sabe que aquilo precisa ser corrigido. Mas vai alguém falar a verdade pra ela, vai alguém falar que aquilo realmente precisa ser corrigido. Vai alguém falar pro sujeito que tem uma barriga saliente, falar, ô camarada, você tá meio gordinho, tá na hora de você perder essa gordura aí, né? Ó, você é muito esquentadinho, tá na hora de não fala isso pra mim, não. Controlar. Opa! Aí, ó. Que tá rolando? As pessoas, elas não estão mais dispostas, tá? Nessa sociedade contemporânea, e isso não é exclusivo da igreja, não estão dispostas a ouvir a verdade relacionada com qualquer coisa que seja na sua vida. Qualquer coisa que confronte ela. Confronte aquilo que está errado na sua vida. Porque agora, tudo é relativo hoje, né, cara? Não tem errado. É assim, a sua visão. Não, mas na sua visão, Cristo é o único, mas só que choca isso. Visão, não. Só que, o que me deixa tiririca da vida é que dentro da própria igreja existe esse problema dessa questão, desse choque, quando se defende essa questão relacionada que Cristo realmente e é somente ele, exclusivamente, o caminho pro Pai, e as pessoas entram nessa paranoia moral de realmente não querer aceitar esse tipo de coisa. Fala, puxa, João, você tá exagerando, né? Não, aqui na minha igreja não tem disso. Gente, isso aí é algo que está presente porque as pessoas, do modo geral, na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que realmente abirroga ser verdadeiro e abirroga ser exclusivo. Abirroga é ótimo. Ô, João, uma coisa que eu percebo também é o seguinte, a igreja caiu, ela mesma cavou um grande buraco para ela. Que é o seguinte... Lição de história agora, hein, Paulo? Querer ficar fazendo cada vez mais a todo custo que as pessoas continuem na igreja. Jesus não fazia isso. Eu tenho conversado com a minha esposa sobre essas questões. Tem uma frase do Oswald Smith que diz o seguinte, por que alguém teria o direito de ouvir o evangelho 2 vezes antes de todos o terem ouvido pela primeira vez? Isso tá na capa do napec.net, hein? Nós precisamos, sim, de levar o evangelho. Só que nós nos transformamos não em discipuladores, mas em psicólogos que ficam tentando e deixamos de levar a palavra para outras pessoas, e muitas vezes isso é um trabalho do próprio inimigo das nossas almas para ficar cozinhando a gente. Ele percebe que tem uma pessoa que tem um potencial dado por Deus de levar a palavra, de anunciar a palavra, ele coloca pessoas para você ficar ali, sabe, cozinhando galo, porque outras pessoas que você poderia atingir e poder levar a mensagem do evangelho, você não leva porque você fica só naquela ali. Jesus não agia assim. É engraçado porque a gente vê na Bíblia que Jesus era assim, quer, não quer, tem quem quer. Jesus era muito claro nisso. O jovem rico que ficou triste porque Jesus falou para ele distribuir os bens dele aos pobres, se é um pastor, eu duvido que um pastor faria isso. Ele fala, não é bem assim, você pode vir junto comigo, aí você vai pensando, aí você dá uma coisinha ali, dá uma cesta básica para ajudar, a gente tem um ministério aqui, contribui com esse ministério, já tá bom, sabe? Jesus é muito direto nessas coisas. Você percebeu, Paulinho, que o Juliano acabou de fazer menção a Cristo, deixando em letras claras, né, porque às vezes também pode existir essa ideia de que isso aí é coisa da nossa cabeça, né? Que nós que estamos inventando. Jesus com o jovem rico, gente, foi
extremamente e absurdamente exclusivista. Sim. Ele foi ao limite da coisa, porque realmente o exemplo do jovem rico dentro da escritura, para nós, tá querendo dizer o que? Olha, larga aquilo que realmente eram os seus valores e que se distorcem com relação ao reino de Deus, e aqui a gente não tá falando a respeito de dinheiro, não é isso que eu tô falando, mas aquilo realmente que ia contra, porque o que o jovem rico tava tentando fazer diante de Cristo ali? Tava tentando se justificar. Eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu estendo a minha mão. Eu sou um excelente espírita. Eu cumpro. O que ele falou. É mais ou menos por aí. Eu sou um excelente espírita. Eu cumpro com as leis de Deus. Ele chegou pra Jesus e falou isso. Olha, eu faço aquilo exatamente que eu tenho que fazer. E aí, Jesus, bate aqui o carimbo no meu passaporte e me leva pra glória. E o que foi que Cristo falou pra ele? Falou, camarada, tudo isso que você tá fazendo aí, você tá tentando se justificar com os seus feitos e com os seus atos. Mas se você não entrar pela porta que sou eu, você não vai passar, não. Tem outra passagem que me deixa muito claro isso, é no caso da mulher adúltera. A gente usa essa passagem pra falar muito sobre o perdão, sobre isso. Só que Jesus tem uma mensagem muito séria pra aquela mulher. Vai e não peques mais. Quer dizer, cai em adultério de novo que você vai tomar uma pedrada na cabeça até morrer. As pessoas não percebem esse ponto, porque a mensagem muito forte dessa passagem é o perdão que Jesus proporcionou àquela mulher. Ela errou, ela era culpada, mas Jesus trouxe uma palavra para aquelas pessoas, para que elas entendessem e perdoassem naquele momento. Só que ele fala assim, vá e não peques mais. Isso é uma ordem. Ó, vai e tenta não fazer isso de novo, porque é errado. Não, você sabe, né? Porque você vai ficar com o marido de outra. A carne é fraca. Eu entendo que a carne é fraca. Daí eu passei tentação no deserto, sabe? Eu entendo. Mas tenta não fazer, porque não é legal, sabe? Senão você não vai poder ter ministério na igreja. Entendeu? Não tem essa. Ó, não é. A gente vê na Bíblia, claro, de capa a capa. É sim, sim, não, não. É quente, é frio. É ou não é. É céu ou inferno. É Deus ou é o diabo. Não tem meio termo. E o pós-modernismo veio preencher esse meio termo com uma infinidade de coisas. E aí você cai assim, no pós-modernismo não existe absolutos. E a igreja tem caído nesse pós-modernismo. Nós precisamos de agir num mundo pós-modernista, trazendo uma mensagem antiga, contextualizada para esse mundo, não transformada de forma a perder a essência. O que a gente mais vê é isso, perde a essência de Cristo. Jesus foi muito claro, eu sou o caminho, artigo definido, eu sou o caminho, isso é em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Palavras do próprio Cristo. Não tem nada mais claro, né? Não tem nada mais claro que isso. E você tem uma série de outras passagens que colaboram com isso. E é interessante que essa resposta de Jesus foi para Tomé e ele perguntou assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então, se você quer saber o caminho, ouve o que Jesus responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é exclusivismo ao cubo. É exclusivismo ao cubo. Eu sou o caminho. Nossa, mas que retrógrado que você é, Jesus. Ninguém vai para Deus se não for por esse caminho que é Jesus. Eu sou a verdade. Isso significa o seguinte: tudo mais que tiver fora disso é mentira. Não tem meio termo, é mentira. E eu sou a vida. Tudo que tiver fora de mim é morte. E duvidar disso é duvidar de Cristo, né? Se você duvida que ele é o único caminho, você duvida dele. Aí toda a base da fé, que é Jesus Cristo, cai por terra. Então não existe mais fé. Mas não tem aquele versículo que fala que todos os caminhos levam a Deus? Versículo, né? Na verdade, isso aí é uma frase mudada, que a frase era: todos os caminhos levam a Roma, quando estava no auge do Império Romano. Vamos fazer uma pausinha aqui para descansar um pouquinho o raciocínio, né? Os ânimos estão inflamados, no bom sentido, aqui nesse podcast, né? Estamos aqui defendendo a nossa fé com muito fervor. E a gente quer fazer o Fica a Dica agora, com esses dois especialistas aqui com a gente. Primeiro, o Fica a Dica de um livro. Hoje são dois Fica a Dicas, né? O primeiro é de um livro da Agnus, que é o Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, do Ezequias Soares, que o João Rodrigo falou que é essencial para a gente entender e defender esse tema, né, João?
Muito bacana. Eu gosto desse livro porque o Ezequias Soares já, enfim, quem de alguma maneira tem algum relacionamento com a área de apologética, com defesa da fé, já ouviu falar no nome do pastor Ezequias Soares. É legal que, pelo menos, nesse Fica a Dica, a gente dá a dica aí de um autor brasileiro, né? É verdade. É bacana, porque assim, existe aí algum conceito que teologia boa é só teologia que vem de fora. Não, negativo. Existem realmente ótimos teólogos no Brasil. Ezequias Soares tem um histórico dentro do próprio ICP, um histórico na questão de defesa da fé muito grande no Brasil, e ele escreveu esse livro trabalhando com tópicos dentro da cristologia, explorando realmente a pessoa de Cristo, a sua obra e os seus atributos de ofício, de ministério, enfim, como filho de Deus, e é um livro relativamente fino, é um livro aí de 184 páginas. 184 páginas, né? Pra essa área é um livro fino, né? Nada que chegue à biografia do Billy Graham. É um livro relativamente fino e realmente ele tem um conteúdo bastante rico e vale a pena. Eu recomendo para todo mundo aí para conhecer mais profundamente, teologicamente, a pessoa de Cristo e a sua obra. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo é um excelente livro. Então, ó, fica a dica aí do próprio João Rodrigo, tem o link aí no post, você clica, vai direto pro site da Agnos e compra na comodidade de onde você estiver e recebe na sua casa. E a outra dica que a gente vai deixar aqui hoje dentro do tema é um tema com muitas dicas, né, com muito material para se aprofundar. E a gente gostaria de falar da revista Apologética Cristã. Temos dois aqui que não conhecem só de ouvir falar e nem só de folhear, mas de dela participar. Olha só, hein? Gostei da rima, Paulinho. Você viu? João Rodrigo e Juliano já escreveram artigos para a revista e tem um link para assinar uma revista bimestral, né? Cada 2 meses. Ela é lançada e enviada para as nossas casas. A revista Apologética pelo que nós conhecemos, ela fala que ela é a melhor revista de teologia e doutrinas do Brasil. E assim, particularmente eu não conheço uma outra revista, não é pelo fato de ter participado, porque eu cheguei a conhecer ela antes de ter participado. O material, os artigos que aparecem nela são realmente muito bons, de gente altamente conceituada. Estamos aí autores como, que geralmente estão lá, Norman Geisler, Nathanael Rinaldi, Augusto Nicodemos, João Rodrigo Veron. João Rodrigo. Aí de vez em quando aparece um pé rapado que nem eu, né? Sabe, é interessante esse negócio, né? Sem piegas aqui, né? O pessoal fica assim, puxa, eu não esperava, né? Que Deus realmente nos levasse até um lugar. Depois você põe aí, Paulinho, um efeito, né? Podia pôr um eco nessa minha voz, né? Eu não esperava que Deus nos levasse a tal dimensão, né? De ter, enfim... E sentir atravessando um buraco negro agora. De participar de um projeto desse, né? E, puxa, ter realmente textos nossos lá publicados no meio de gente tão gabaritada e tão reconhecida por aí, né? É um material muito rico, é um investimento muito barato por aquilo que realmente a revista proporciona. E o Jamierson, que é o editor da revista, ele tá envolvido faz tempo com a apologética, ele foi o editor da Bíblia Apologética. Exatamente. Que foi lançada pelo ICP, uma Bíblia excelente. Beleza, e essa semana aqui que o programa está entrando no ar, sigam o Twitter de Irmãos _com, né, o Twitter de irmãos.com, que nós vamos sortear 6 meses de assinatura da revista. Fica de olho lá, hein? Só não vou participar porque eu já tenho. Posso participar, Paulo? Pode, aí você presenteia alguém, velho. É sorteio. Eu profetizo que eu vou ganhar, então. Eu vou pôr o pé em cima da revista que eu tenho aqui, porque onde eu puser a planta do meu pé, eu possuirei. Gil, antes da gente começar a gravar aqui, você tinha falado que você consegue provar cientificamente que Jesus Cristo é o único caminho. Então, prove. Tá esse seu espaço, é a sua oportunidade de ficar mundialmente famoso. Bom, eu não vou ficar tão famoso quanto aquele pastor que falou sobre o fim do mundo. Né? Mas na verdade, assim, eu considero, não é só por causa da questão da minha fé, mas eu considero a fé cristã protestante, além de ser a correta, que é uma opinião pessoal minha, tá claro, embasado na Bíblia, mas é a fé mais segura que se tem. A gente confia nisso porque confia na palavra de Deus, confia em Deus e confia em Jesus Cristo que afirmou isso. Se a gente tirar esses elementos, você consegue provar isso, você tá dizendo? Então, eu consigo. Então vai, tente a sorte. O que acontece? O que a grande maioria das pessoas, se não todas, tem como preocupação? E depois? Porque nós temos a nossa vida aqui, seja um ateu, um espírita, um católico, um protestante, a gente vive e compartilha esse mundo. Mas o que vem depois?
É uma pergunta que eu imagino que tem até na cabeça dos ateus. Eles tentam resolver aí falando que não tem nada, que eles vão virar só pozinho e depois vai... Mas isso é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Aí eu fiquei pensando o seguinte... Pega, por exemplo, a linha básica de crença de um ateu, de um espírita, de um católico e de um protestante. O ateu acredita no quê? Acabou, acabou. Não tem esse negócio de Deus, não tem nada. Eu faço aqui, se eu for mal aqui, eu morri, acabou. Se eu for bom aqui, eu morri, acabou e pronto. Em linhas bem gerais, a doutrina espírita prega que, muito provavelmente, você tá aqui porque você reencarnou, você veio de uma vida passada, e o que você fizer aqui vai contar para sua próxima reencarnação. É a sustentabilidade, né? Reciclável. Isso, é a reciclagem, é o conceito de... É a ecorreligião. Então o que acontece? Se eu for uma pessoa boa, e o que é ser uma pessoa boa na religião espírita? Fazer o bem, fazer caridade, porque a base do espiritismo é caridade, fazer o bem, ajudar as pessoas. Então se eu fizer isso, beleza. Se eu for uma pessoa má, eu vou pro umbral, vou sofrer um pouco, é um tipo de purgatório espírita, e que depois você vai se elevando e você pode voltar a reencarnar. Mas a base é o quê? A base é, você tem que fazer o bem pras pessoas. Se você não fizer o bem pras pessoas, você pode ter feito uma porção de outras coisas, você pode ter crido no que for. Você pode ir pro umbral e sofrer e ser purificado no umbral até você ser resgatado por um espírito melhor e aí vai. A doutrina católica, que tem muitos pontos que são iguais ao protestantismo nessa questão, mas coloca a seguinte questão. Uma delas é a intercessão dos santos e a intercessão de Maria, e também coloca, não da forma como os espíritas colocam, mas coloca o seguinte, baseado em Tiago, que as obras colaboram para a salvação. Não que é por elas, mas as obras colaboram para a salvação. Tô aqui esperando onde você vai chegar. Então, isso é uma base, bem em linhas gerais, de questão de salvação da Igreja Católica. Certo. A Igreja Protestante, a fé cristã protestante, prega o seguinte: não há nada que você possa fazer para conquistar a sua salvação, porque a salvação já foi dada pelo sacrifício de Cristo. Tudo que nós podemos fazer é receber essa salvação. Eu não posso adquirir a minha salvação. Pros ateus não tem salvação. Para as outras duas que eu citei, eu faço de alguma forma ou tudo ou uma parte a minha salvação. E pela fé protestante não tem nada que eu possa fazer para minha salvação. Se nós levarmos em consideração que os ateus estão corretos, não tem prejuízo para ninguém, porque se eu estiver crendo em algo que está errado e tudo isso da minha cabeça não é fé, for psicológico, eu tô me sentindo bem com isso, vou morrer, vou virar só pó, mas eu vivi uma vida feliz por causa do que eu acreditei, mesmo que isso fosse errado ou que fosse uma bobagem. Se os espíritas estiverem certos, os ateus já estão no fubá. Certo. Porque a maioria deles não faz nada de bom, sim. De bom, assim, de fazer boas obras, de se preocupar com o próximo, porque o foco do ateísmo é si mesmo. Porque também eu tenho que aproveitar o máximo aqui, porque depois acabou, acabou. E segundo a própria doutrina espírita, os católicos fazem algum tipo de boa ação até por questão doutrinária. Então, não ia ser tão ruim. E, apesar de, no caso dos protestantes, não ser doutrina a prática de boas obras, essa prática de boas obras é algo que está no coração porque é algo bom, né? O próprio John Wesley disse que um cristão verdadeiro pratica boas obras. Não pratica para ser salvo, mas pratica porque é salvo. Tem essa diferença, mas pratica. Então a gente já tá bem, se os espíritas estiverem certos, a gente já tá bem na fita. Porque a gente tem essa prática, a gente ia reencarnar melhor na próxima encarnação, de qualquer forma. Se os católicos estiverem certos, a turma de trás tá no sal do mesmo jeito, né? Ateu, de qualquer forma, vai tá perdido, porque se existe algum Deus, os ateus estão perdidos. No caso dos espíritas, apesar dos desvios doutrinários que existem na Igreja Católica, eles também creem que Jesus é o caminho. Apesar de que eles usam alguns outros caminhos, mas o fato dos espíritas quererem buscar a salvação só por si só, e como a crença espírita não é uma crença bíblica, a própria Igreja Católica, pela sua doutrina, ela condena a ação pura e simplesmente do espiritismo por não ter nenhuma ligação com a fé cristã diretamente, com Jesus Cristo diretamente. No nosso caso, não existe obrigação doutrinária da própria Igreja Católica em que se busque a intercessão dos santos. É doutrina, mas não é obrigação. Um católico, ele pode não pedir intercessão para nenhum santo. Ele pode falar diretamente com Deus em nome de Jesus. E, aliás, é um desafio que eu gostaria de fazer se tiver algum católico ouvindo. Você não precisa de quebrar nada, jogar nada fora. Simplesmente passe a falar com Jesus
diretamente e peça a Deus em nome de Jesus. Não existe nenhum problema com relação à doutrina da Igreja Católica. Você pode perguntar pro pároco da sua igreja, mas você vai ver que a coisa vai funcionar muito melhor, porque sem intermediários a coisa funciona muito melhor. Que diga a nossa política, né? Exatamente. Exatamente. Você pedir pro vereador pra ele falar com o deputado estadual, pra ir no deputado federal, pra conseguir alguma coisa do ministro, não vai chegar, cara. Sem contar que você talvez nem consiga falar com o vereador, né? Você vai falar com o assessor dele. Agora imagina que, fazendo essa analogia, imagine que o presidente fosse Deus, fosse como Deus. Você tem um assessor dele que falou assim, você pode falar com o presidente direto, você tem autorização, só me passa o que é e eu te garanto que eu levo. É isso que Jesus faz. Ele nos deu acesso a Deus e garante, pede em meu nome, que além de você estar falando com Deus e Deus te ouvir, eu vou lá e falo ainda e reforço seu pedido. Mas se a doutrina católica for a doutrina correta, nós não temos nenhum prejuízo, principalmente falando na questão de salvação. Já os espíritas e os ateus têm prejuízo. Agora, sendo a doutrina protestante, a forma como nós compreendemos a revelação da Bíblia, sendo correta, e é o que nós aqui cremos, e com todos os seus requisitos e consequências, todo o resto dessa turma, de alguma forma, pode se ferrar. Porque o não confessar Jesus como Senhor Salvador, não entregar a vida para Ele, não reconhecer Ele como o único Salvador, como Senhor e suficiente nas nossas vidas, faz com que os ateus, eles negam a Cristo. E negar a Cristo traz uma consequência muito ruim. Os espíritas buscam a salvação por si próprio. E não existe outro em que há salvação senão em Jesus Cristo. No caso da Igreja Católica, você tem uma tendência muito forte, mas extremamente forte, à idolatria. Principalmente por uma falta de orientação correta da própria doutrina católica e pela omissão dos líderes da Igreja Católica em corrigir isso de tal forma em que se pode, se é que é possível fazer isso, ter a prática da veneração aos santos de forma correta sem se tornar idolatria. Eu não acho isso possível, mas é uma questão doutrinária. Na doutrina existe a diferença, na prática não existe. Deus abomina a idolatria. Então, os católicos também poderiam ter um prejuízo muito sério. No fim da história seja protestante. Que qualquer coisa que tiver certa do que eu falei, você tá garantido. Olha. Cara, faz sentido. Claro que faz sentido. Se as pessoas conseguiram acompanhar todo o raciocínio, faz sentido. Qualquer coisa volta lá e ouve de novo, né? Nossa, foi longo. A convicção realmente que nós temos a respeito disso não é demagogia, não é ilusão, não é um mero sentimento. É uma fé que realmente o Espírito Santo coloca nos nossos corações e a plena convicção de que realmente esse é o caminho da verdade, que não há outro nome a quem nós possamos recorrer ou qualquer outro nome que haja salvação se não for em Cristo. Esse é um ponto assim para ser falado também, João, porque essa convicção de fé necessariamente vem por revelação de Deus, através do Espírito Santo. Para quem tem essa revelação no seu coração, não tem nada mais claro. Para quem não tem, é tudo obscuro. A gente cai naquilo que eu falei de Jesus, que sim ou não, que a Bíblia sempre fala essa questão de sim ou não. Quem tem essa revelação é convicto, ponto. Quem não tem, talvez pode tentar lutar para querer ter, mas se não tiver essa revelação vinda do Espírito, sempre pode ter um ponto de dúvida, né? Porque a fé não tem dúvida, né? A fé sabe. A fé sabe, né? A fé é a certeza, né? Isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1 fala isso. É uma questão de revelação. E tem faltado isso. Tem faltado a busca da revelação de Deus no meio cristão. Se busca revelações de tantas coisas, mas tantas coisas, tem tanto revelamento no meio cristão, de Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, eis que te digo isso, eis que te digo aquilo. Ó varão, o vaso separado e ungido. Eis que Jeová, porque não fala Deus, é Jeová, né? Eis que Jeová derrama sobre ti uma nova unção. Aí quando fala de nova unção já me dá medo, porque não existe nova unção, né? Porque a unção é o Espírito Santo e não tem novo Espírito Santo, ele é sempre o mesmo. As coisas já me dá medo. Mas tem um monte de revelação, não porque Deus falou, Deus, e ainda bem que essas pessoas fogem, né? Porque quem faz isso é muito judaizante, essas pessoas fogem. Porque quando uma pessoa fala no judaísmo,
no Antigo Testamento falava em nome de Deus, não era de Deus, ela podia ser até morta, né? Sim. Mas a gente volta naquela questão que a gente conversou, de que quando a gente usa, igrejas que usam muito o Antigo Testamento, usa só as bênçãos, princípios não usa nenhum. Mas você quer uma coisa, cara? Isso aí que você tá falando de revelações e etc e tal, sinais, prodígios, né? Eu creio em milagres, né? Eu também. Os meus alunos recentemente aí ficaram meio assim, né? Meio desconfiado que eu não creio em bênção, que eu não creio em milagre. É claro que eu creio, por favor. Creio em milagres, creio em bênção, mas esse não deve ser, gente, o fator, vetor da nossa fé, sabe? A busca incisiva por milagres, a busca incisiva por bênçãos. Venha buscar a sua bênção, venha buscar o seu milagre. O cristianismo não é isso, por favor. Agora, o que acontece? Eu tava vendo esse dia atrás aí um televangelista, e daí eu me lembrei, Paulinho, automaticamente do versículo chave aí de irmãos.com. Qual que é mesmo aquele texto em Filipenses? Filipenses 1:6, porque estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só o que aconteceu. A cena foi realmente muito interessante. O milagreiro fez uma cura lá e aconteceu algo na vida lá de um homem e a mulher estava falando a respeito do seu irmão, marido, não sei o que era, realmente não me lembro esse detalhe, mas ela bem assim, ai, glória a Deus e não sei o que, e realmente aconteceu, e ele foi curado, etc e tal. Graças a Deus, se Deus realmente operou um milagre na vida do cara, amém, sabe? Mas daí ela completou a coisa e ela foi reprimida de uma maneira tão dura e tão severa que eu falei, puxa vida, né? Ela usou esse versículo. Ela falou que ela acreditava que a boa obra que Deus tinha começado na vida daquele homem, ele ia terminar. E eu entendi o que aquela mulher quis dizer. A boa obra começou o quê? De repente com um milagre na vida dele, curando ele de uma enfermidade, e a consequência disso seria o quê? A salvação daquela vida. A salvação da sua alma, né? O evitar de um castigo eterno através do caminho que é Cristo, né? E aí o apóstolo lá deu uma repreendida na mulher e falou, como assim a boa obra? Ele já não fez a obra na vida do fulano de tal? Quem é você para dizer que Deus ainda não fez a obra? E deu uma tem cara de apóstolo de chapéu. É mais ou menos por aí. E, cara, mais um pouco ele ia pegar um porrete e ia dar naquela mulher, sabe? Porque, e daí ela abaixou a cabeça, ficou meio constrangido, porque na frente daquela multidão. Ia pedir pra ela devolver a bênção. É quase isso. E eu falei, cara, mais claro do que isso, os milagres, eles são intervenções sobrenaturais de Deus. No nosso natural, que se o foco não é realmente levar a pessoa a Deus e ter um relacionamento com Deus, então pra que serve o milagre, cara? Mas só pra deixar claro, a gente começou a falar sobre revelações e milagres, mas o que o Gil tava falando de o Espírito Santo revelar para nós é baseado em Romanos 8:16, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza que não há dúvida, né? Quando realmente nós somos salvos, nós temos esse encontro com Cristo e cremos nele como o suficiente para nossa salvação. O Espírito Santo, porque é a primeira vez que a palavra Espírito aparece no versículo, tem letra maiúscula, né? O próprio Espírito testifica, ou seja, comprova, revela para o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza que nós temos, essa segurança da nossa salvação, né? E é isso aí. A gente está falando de exclusivismo, a gente está falando de revelação do Espírito Santo, da testificação. Existe uma passagem que fala a respeito de o que nós precisamos. Então talvez você ouviu esse podcast e o que acontece? Deus usa pessoas para serem ferramentas dele e o Espírito Santo pode estar falando para você a partir do que nós estamos discutindo aqui. Deus usa as coisas da forma que ele quer. E de repente você ouviu esse podcast, você agora compreendeu, porque às vezes você estava sendo conduzido à fé cristã, mas você não tinha entendido direito. Às vezes você podia achar que isso é coisa da sua cabeça, né? É porque é esquisito, é estranho. E a fé cristã, em alguns pontos, ela é estranha mesmo. Se você levar em consideração os conceitos normais, os conceitos do mundo, é uma coisa estranha, porque ela vai contra muitos conceitos. Tem uma passagem em Romanos 10, os versículos 9 e 10, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém. Se você se sentiu tocado nesse momento, tocado por Deus, fala com Deus, ora a Deus, pede para Deus trazer revelação. Talvez você participa de uma igreja há um mês, há um ano, há 5 anos, e você ainda não tem convicção da sua fé.
Pede pra Deus trazer essa convicção. Esse confessar não é simplesmente você falar da boca pra fora, porque você precisa de crer. Você crê que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos? Você realmente declara que Jesus é o Senhor da sua vida? Se você fizer isso, você vai estar crendo, e isso daí vai ser colocado como justiça na sua vida. E a sua boca, a confissão que você está fazendo, que vem do seu coração, vai te conduzir para a salvação. Porque se você crer, você não vai ser confundido. E é isso que esses versículos estão falando. E o que é ser confundido? Ser confundido com as coisas do mundo. Você não vai ser levado a cometer erros e cometer pecados, porque a fé em Cristo e a revelação do Espírito Santo vai te conduzir pelo caminho que você deve trilhar. Por pior que sejam as coisas que possam estar acontecendo na sua vida, entregue a sua vida para Deus. E Deus vai mudar essa situação. Deus vai te conduzir para que você siga os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Não há nada que Deus não possa fazer, mas Deus nos respeita. Então Deus vai te respeitar se você quiser continuar fazendo algo errado, e também vai respeitar se você quiser fazer algo certo, abandonar o pecado, abandonar uma vida que não é a vida que Deus escolheu para você. Entrega a sua vida para Jesus, ora a Deus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ver que tudo vai ser diferente na sua vida. Amém. Amém, pô. Não dá pra falar de exclusividade cristã se a gente não levar o Cristo exclusivo pras pessoas. Amém, cara. Acabou. Música subiu, as pessoas estão emocionadas. Agora a gente recolhe os dízimos. Isso.